Pastor Saulitos. Amém, pastor. Estenda suas mãos, amados, vamos orar. Querido Deus, Pai de glória, em nome do seu Filho amado Jesus, Pai, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai, pelo estudo que o pastor Saulo tem trazido para nós. Te agradecer pela vida dele, pela vida da sua família, Pai, que é bênção em nossas vidas. Senhor Deus, abençoe o estudo de hoje, abençoe o pastor Saulo, Pai. E que tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do teu santo e amado nome e para o aprendizado da tua palavra. Pois é no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia, amém. Obrigado. Quero saudar a todos com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero saudar também a todos aí da internet, né, que nos acompanham, através do Facebook ou do YouTube. Que possamos nessa noite ter um bom proveito do estudo e conhecer um pouquinho mais, né, desse tema tão importante, né, para nós cristãos nos últimos dias. Essas 4 primeiras aulas, bem dizer, eu posso chamar de uma introdução, tá bom? Pois vocês viram que eu não entrei tanto no aspecto de rebater com a Bíblia, porque eu estou mostrando o comunismo e o socialismo de dentro deles, né? Como que é a cartilha deles, tá bom? Mas nas 2 seguintes, então agora nós já vamos começar com a Bíblia, que aí agora nós vamos tratar algumas ideologias que nós temos visto aí, né? Através principalmente do feminismo, que é uma das ramificações do comunismo, né? Que através do feminismo surgiu aí a ideologia de gênero e outras cositas más, né? E na última lição nós vamos descobrir aí, através da palavra de Deus, que tudo, Deus abençoe pela água, viu, irmãos? Nos leva a crer que é exatamente desse sistema é que vai se levantar a besta, né, o governo único, e desse sistema é que vai sair a marca da besta também, né, e nós vamos ver isso na última lição. Bom, nessa lição, o perigoso caminho do marxismo cultural, né, então nós vamos ver aqui na lição 4, pode passar, o lenicismo marxista e o marxismo cultural, tá bom? Então é a partir de agora, daqui para frente, principalmente de Gramsci, Antônio Gramsci, que nós vamos chegar ao conceito do que nós falamos hoje, marxismo cultural, mas é através de Gramsci, né, que a gente começa a ter essa noção, né? Pode passar mais um. Eu nem sei se vai funcionar aqui, mas tudo bem. Que deu um problema. Não vai funcionar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, é uma leitura meio extensiva, que diz assim, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o afastamento, né? A separação, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito na verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. Amém? Percorreremos agora o caminho aí, que as doutrinas totalitárias de esquerda percorrem, né? Ou percorreram. Aí, após ou a partir, né, de Karl Marx, para chegar aí ao nosso perigoso caminho do marxismo cultural como conhecemos hoje. Falaremos aí, começaremos de Vladimir Lenin e encerraremos com a escola de Frankfurt na Alemanha, né? Então pode passar aí o primeiro aí, Vladimir Lenin, né? Pode passar mais um. Ele era um teórico comunista, foi escritor, escreveu alguns livros, né? Aí. Ele não acreditava somente aí que a escola, como Gramsci, né, era o caminho. Ele acreditava que a escola era uma ferramenta, mas o principal era, primeiro na força, depois você muda a mentalidade deles na escola, mas a força. Então eles eram a ferro e fogo, né? Então ele escreveu as seguintes obras aí, eu não cheguei a ler porque eu já estava lendo um monte de livro de Karl Marx, de outros autores, né? Então tudo esse livro aí eu não ia conseguir preparar esse estudo, né? Então o desenvolvimento do capitalismo na Rússia de 1899, que fazer, 1902, um passo à frente, dois passos atrás, né? 1904, duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática, 1905, materialismo e empiriocriticismo, 1909, aí, imperialismo, fase superior do capitalismo, de 1916, as teses de abril, né, de abril de 1917, e o Estado e a Revolução de 1917, mais um. Então vamos ver aí algumas frases, pode passar. A primeira frase aqui, que é atribuída aí a Vladimir Lenin: de todas as artes, o cinema é para nós a mais importante. Então eles começaram a invadir os cinemas, a cultura, né? E a partir de filmes começar a fazer a nossa cabeça, né? Demorou um pouquinho, né? E você vai entender por quê. Porque eles não conseguiram, quando eles instauraram o poder, eles não conseguiram disseminar isso no mundo, e logo saíram, porque não deu certo. Então a partir de Gramsci isso aí vai começar a dar resultado, né? Que é a longo prazo, nós vamos ver aí. Por exemplo, hoje eles estão colocando Superman gay, Homem-Aranha gay. Olha como que eles invadiram o cinema. Entende? Pode passar mais um.
a outra frase dele: somos favoráveis ao terrorismo organizado, e isto deve ser admitido francamente. Somos favoráveis. Próximo. É verdade que a liberdade é preciosa, tão preciosa que precisa ser racionalizada. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai reprimir a liberdade. Tem que se racionalizar a liberdade. O indivíduo não pode ter total liberdade, porque onde há liberdade há comunismo? Não há. É impossível. Então, vamos racionalizar, vamos coibir a liberdade. Próximo. Foi o que eles fizeram foi o que ele fez exatamente na Rússia. Foi conhecido como o terror vermelho, né, as campanhas deles, né? Joseph Stalin. Pode passar mais um. Ativista revolucionário, não era escritor. Mas você vai ver algumas peculiaridades que não são meras coincidências com Dilma Rousseff, com Mercadante, José Dirceu, né? Promovia, pode deixar, volta. Promovia roubos e sequestro para angariar recursos para o partido. Dilma Rousseff estava envolvido no assalto do banco. Como é o nome do banco? Ademar de Barros. Para que eles roubaram um banco? Para angariar fundos, para quê? Para poder enviar pessoas para Cuba para prender guerrilha. E angariar fundos para o partido. E isso eles falam abertamente. Você acha que tem qualquer diferença disso? Né? Pode passar. Ele era amigo pessoal de Vladimir Lenin, mas deixou o poder subir à cabeça. E aí o que acontece? Passa mais um. Vai trair Vladimir Lenin quando ele estava no final de uma doença terminal aí. Alguns até dizem que ele que chegou a matar Vladimir Lenin. Amigo pessoal, hein? Mas dizem que é teoria da conspiração, que ele morreu mesmo foi da doença aí terminal. E subiu ao poder, né? Quando ele estava doente. Mais um. Stalin também partilhava dos mesmos ideais marxista-leninista. Mais um. Mas tanto Lenin como Stalin foram homens cruéis ao seu povo, mas principalmente aos seus opositores. Foi aquela campanha que eles fizeram que ficou conhecida aí como o terror vermelho, né? Mais um. Agora nós vamos falar sobre as frases de Lenin. E a primeira frase de Lenin é a típica frase de um canalha. É um canalha. Pode passar. O que é meu, o que é vosso é negociável. E esse é o verdadeiro ideal comunista. O que é seu, nós vamos tomar, é negociável. Mas o que é meu... Pergunta aí, a turma fala que o nosso amigo Nove Dedo é o pai dos probe, né? Mas cadê a riqueza que ele dividiu com os pobres? Agora, estranhamente, os filhos deles ficaram milionários. Então, o que é meu, e o que é vosso é negociável. Frase de um canalha, né? E que é um ideal marxista. Você não consegue fazer uma revolução com luvas de seda. É com luva de boxe mesmo, uma porrada, né? É isso que ele quer dizer. Não adianta luvinha de pelica. Então ele está falando, violência, é necessário violência para uma revolução. Foi assim na Revolução Francesa. Né? Pode passar mais um. As ideias são muito mais poderosas do que armas. E aqui ele está falando uma verdade. Certo? Mas olha só. Ideias são mais poderosas do que armas. Nós não permitimos que nossos inimigos tenham armas. Por isso, campanha de desarmamento. Por que deveríamos permitir que eles tenham ideias? Então, eles vão reprimir.
Qualquer um que tente ter qualquer ideia que possa ir contra eles. Pode passar. E isso é o comunismo. A imprensa é a arma mais poderosa do nosso. Nossa, eu achei que era um simples coincidência. Não. Foi assim que eles manipularam. Assistam A Sombra. É de Stalin ou é de Lenin? Está na Netflix. Você vai ver exatamente que Stalin, ele primeiro compra alguns da imprensa, do jornal, para não noticiar a fome. Aí ele fecha a fronteira da Ucrânia, porque lá o negócio estava terrível. Então, se alguém tentasse fugir da Ucrânia, por exemplo, em busca de alimento, ele mandava matar, porque isso ia delatar que havia fome na Rússia. Ué, peraí, diz que a revolução comunista trouxe prosperidade, que era isso que a imprensa divulgava para fora. Como que você está vindo pedir comida? Está passando fome? E tem um vídeo que mostra cenas de canibalismo. A pessoa via o amigo morrer ali, mas ele estava com fome, falou, então é ele mesmo que não vai comer. Sombra de Stalin, né? A Sombra de Stalin. Certo? E os da imprensa que não aceitavam, morria. A história do filme é um repórter que ele primeiro veio, desmascarou Hitler, e depois ele foi para a Ucrânia, porque ele era ucraniano. Ele entrou de maneira ilegal, porque ele foi primeiro para a Rússia, para tentar pedir autorização para entrar na Ucrânia, e lá não concederam, mandaram ele voltar. Ele disfarçadamente entrou num trem para a Ucrânia, foi deportado, porque era amigo de alguém que era da alta, tal. Mas anos mais tarde, Stalin mandou perseguir, prender e matar. Porque ele vazou algo que não era para ser vazado. Pode passar. Quem vota? E como vota? Não conta nada. Quem conta os votos é quem realmente importa. Tivemos aí uma eleição de Aécio Neves e Dilma, né? Que claramente Aécio Neves estava já eleito, mas o nosso TSE fechou as portas e anunciou Dilma vencedora. Quem vota? E você acha que eles vão tentar fazer diferente na eleição desse ano? Você acha que eles vão tentar fazer diferente? Não vão. Porque o governo atual quebrou o sistema. Atrasou o sistema. Então toma cuidado, você que está. Pense bem na hora do seu voto. Nem Moro, nem Ciro, nem França, nem Dória, todos eles têm um único ideal: o comunismo. Talvez anteriormente uns um pouquinho mais leve, mas hoje não dá mais para pensar em comunismo leve, porque não podemos mais correr o risco deles voltarem ao poder. Então agora é ferro e fogo, tá? Passa mais uma. Vamos aí para Antônio Gramsci. Quem foi Antônio Gramsci? Então Marx, Marx, ele se utilizava do materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? Passa aí. No materialismo dialético de Marx, o modelo de economia adotado por um país determinava a sua cultura, religião e o tipo de sociedade, etc. Ou seja, para Marx, você vai entender, se um país adotasse um regime liberal, que era chamado de burguês, de liberdade, de economia, então automaticamente aquela sociedade seria
conservadora, teria costumes judaicos cristãos, seria burguês. Gramsci vai fazer uma releitura, ele vai estudar Marx, e aí ele vai entender, ele fala, não, Marx entendeu totalmente errado. De fato, eu creio que a visão de Gramsci tem um pouquinho mais de sentido. Ele vai desenvolver, passa aí. Gramsci formulou a teoria da hegemonia cultural. O que é isso? Passa. Na teoria da hegemonia cultural de Gramsci, a cultura adotada pela sociedade, seja ela burguesa ou comunista, era quem determinava a economia, a religião e etc. de um país. Ou seja, se eu construo uma cultura, eu através de meios consigo fazer com que o povo tenha um determinado tipo de cultura, isso vai determinar a religião, a economia. Então, se eu consigo fazer com que as pessoas tenham uma cultura comunista, como será regido esse país? Então, a economia dele vai ser comunista, a sociedade dele vai ser comunista, mas se eu faço com que ela seja burguesa, capitalista, então tudo isso vai influenciar. Então, é a cultura que influencia a liderança de um país. Então, faz um pouquinho mais de sentido. Então, o que ele vai fazer? Passa aí um. Então, é a partir deste entendimento que os filósofos marxistas descobrem o caminho para destruir a cultura judaico-cristã de dentro para fora. E é nas escolas. E passa um aí você vai entender aqui, Primeiro, aí a escola estatal obrigatória como ferramenta para se mudar a cultura. Pode passar. Essa é uma frase, Gramsci, por si, ele não escreveu livros. Escreveram livros através de, quando ele foi preso. Então, não sei se era uma espécie de diário, ele tinha um caderno que ele começou a fazer anotações daquilo que ele havia atendido. Então pegaram esse caderno e denominaram o nome dele Cadernos da Prisão. Cadernos da Prisão? Deixa eu ver aqui. Cadernos do Cárcere. E aí, na página 266, ele faz isso aqui, Como reagir? A melhor solução seria a escola, mas é solução a longo prazo. Desde quando começou a escola estatal obrigatória, eles vieram destruindo. Você pode ver que a partir desse modelo de escola é que nós começamos a ver a degradação da sociedade. Até o momento que vemos hoje, professores não são mais respeitados em sala de aula, já conseguiram fazer a cabeça de filhos a ponto que os pais criaram filhos que não mais respeitam dentro de casa. Meu filho é dodóizinho, não pode. E vão se tornando cada vez piores. Então, é uma solução a longo prazo, particularmente para as grandes massas, né? Porque ele vai falar, naquela época, a maioria era de conservadores, né? Dos homens que se deixam levar pela ópio mania. Nós já falamos o que é a ópio mania. A religião, acreditar em Deus, o teísmo. É ópio mania, é entorpecente, é uma droga. Enquanto isso, deve-se assim golpear a fantasia. A religião é uma fantasia, é isso que ele quer dizer. Então, como você golpeia essa fantasia? Com tipos grandiosos de ilotismo intelectual. Sabe o que significa ilotismo? Ilotismo tem duas traduções, e eu acredito que as duas cabem aqui. A primeira, estado de ignorância, que é exatamente o que eles fizeram, certo? Hoje, a maioria dos nossos jovens sabem ler, sabem escrever, mas não sabem entender o que leu. A maioria. Poucos são os que sabem interpretar um texto. Poucos. Estado de ignorância intelectual. Mas também significa escravo do Estado. E não é assim que eles estão escravizando os nossos jovens na faculdade? Tornando-os
comunistas? Doutrinando os nossos jovens? Então cabe as duas aí. Criar a aversão instintiva pela desordem intelectual. O que é desordem intelectual aqui para ele? Acreditar que Deus existe, religião, num costume conservador. Isso é desordem intelectual. Certo? Acompanhando-a com o senso do ridículo. E aí quando você é um cristão e você se... Não, eu não vejo assim, você é ridicularizado. A Ana Campanholo, ela fala das humilhações que ela sofreu. Temos aí também um jovem chamado Nicolas. Ele fala o que ele sofreu nas escolas, na faculdade, por se mostrar contrário ao sistema dentro da escola. Eu também, não da maneira como é hoje, mas no meu tempo de escola, porque ela assim, a professora fala assim, ó, desde que em modo moderado, vocês estão livres. Já assistiram Mesa Redonda? Ficava eu no meio e todos os meus colegas, mas Saulo, isso, Saulo, e eu enfrentava professores de filosofia e de biologia que queriam me combater. Não, você está errado, eu botei uma professora de biologia para pedir demissão. Porque ela falou assim, não, eu vou trazer uns livros aí, eu vou mostrar para você. Não, você traz o livro, eu trago a Bíblia. Ela passou na diretoria e pediu demissão, só para não me enfrentar no debate. Por quê? Porque não se sustenta, né? E é exatamente isso, ó. Senso do ridículo. Então eles vão começar, o senso do ridículo, se você... Credo, mas você é atrasado, retrógrado, quadrado, você é machista, fascista, taxista, maquinista, né? E tudo quanto é ista. Por quê? Como diz um vídeo de uma menina, as pessoas ficam defenestrando o outro só porque pensa o contrário. E isso é um fato. E é uma regra do jogo deles. Então, consenso de ridículo, passa aí. Isto pode ser obtido como se viu experimentalmente em outros campos, até com certa facilidade, já que o bom senso, despertado por um oportuno peteleco, aniquila quase fulminantemente os efeitos do ópio intelectual. O que é o ópio intelectual? O cara que pensa que Deus existe, que a família é a base de tudo, da sociedade. Não, nós queremos fazer como Darwin disse, ninguém é dono de ninguém. Entendeu? Que família, que nada. Entendeu? Passa. Pode passar isso aí, porque nosso tempo é meio curto. Eu só ia mostrar que ele cita Karl Marx. Por isso que ele usa o termo ópio, está ali o Karl Marx. Pode passar. Aqui, também tirado do caderno do cárcere, é preciso elaborar sobre isso, isso aqui já é na página 32, mais no início. É preciso elaborar sobre isso um projeto orgânico, sistemático e argumentado. Registro das atividades de caráter predominantemente intelectual. E intelectual é pensar no ateísmo, no comunismo. E isso é intelectual. Instituições ligadas a atividades cultural. Então aqui ele já está dando a dica, né? Vamos mexer com a cultura, transformar a cultura. Método e problemas de método do trabalho intelectual e cultura, seja criativo ou divulgativo. O que é isso? É o que nós temos hoje. Pode orar numa escola? Pode ir a Bíblia hoje numa escola? Mas por que pode Umbanda, pode isso, pode o professor doutrinar um aluno cerca do comunismo, mas a Bíblia não pode?
Então eles estão modificando a cultura. Escola, academia, círculos de diferentes tipos, tais como instituições de elaboração colegiada, né, faculdades, né, da vida cultural, revistas e jornais como meios para organizar e difundir determinados tipos de cultura. Então nós vamos fazer isso aí, usar isso aí para difundir a cultura comunista, para levar as pessoas a tipo assim, porque assim, no início por que era difícil? Todos eram centrados na Bíblia, na palavra. Mas o filho desse camarada, desses primeiros camaradas, tiveram um abalo. Como alguns não foram a fundo, mas peraí, Darwin falou, será que ele não pode ter razão? Que é o Big Bang. Ficou balançado. Agora pensa no filho desse filho, que foi atacado mais um pouco. Esse pai já não tem mais uma estrutura, então ele não vai conseguir defender o filho dele. Esse filho já abraça mais a ideia, aí o filho do filho abraça mais ainda, e organicamente é destruído o caráter cristão. Por isso que muitos cristãos hoje, mas o que tem? Quem tem isso? Demais. Ler Bíblia todo dia, aí também não, isso é fanatismo religioso. Orar todo dia, não, isso é fanatismo religioso. Ir para a igreja todo culto, isso é fanatismo religioso. Você já tem a sua cabeça feita e você nunca percebeu. Repreender meu filho, não, nós temos que ser muito amigos. Oh, meu filhinho. E aí seu filho vai para o inferno. E você vai chorar, mas o que eu fiz de errado? Você deixou para trás as sagradas escrituras para abraçar o comunismo. Nossos filhos têm que ser educados na palavra. Não é a escola que tem que educar nossos filhos. Homeschooling. Tem um pastor aí que ele está dando um curso, eu até entrei. Até parece que eu compartilhei com a Aline Quaresma. Depois, se os irmãos quiserem, eu vou passar o link. Ele deixou, a partir do momento que ele estudou o comunismo, ele tirou os filhos dele da escola e está fazendo educação homeschooling, no lar. E ele ensina como fazer isso. Né? Porque ele entendeu que a escola estava matando os filhos dele. Observações sobre a escola para isso aqui foi uma anotação que ele fez num canto desse caderno, tanto que ele pôs tipo um asterisco, fizeram ali observação sobre a escola para investigação do princípio educativo, nas escolas primárias. Então ele vai começar lá do berço, dos menorzinhos. 2 elementos se prestavam à educação e à formação das crianças. A primeira, noções de ciências naturais, de Darwin. Vamos ensinar para as crianças, desde pequenininho, que não tem nenhum mago velhinho que fez um passe de mágica e pum, e criou tudo. Não, tudo veio de um Big Bang. Tudo é do acaso. Noções dos direitos e deveres do cidadão, passa. Que não, ele não tem nada demais ser gay, não tem nada demais ser isso, ser feminista, ser aquilo outro. É um direito dele. Noções científicas deviam servir para introduzir a criança nas societas rerum, né? Sociedades das coisas, do latim, né? Os direitos e deveres na vida estatal e na vida civil. Estatal é a pessoa defender ir pelo Estado. As noções científicas entravam em luta com a concepção mágica de um mundo. Ou seja, o que é essa concepção mágica? Deus criou o mundo. Um velhinho mago, né? Um mágico. Segundo o comunismo.
e segundo Gramsci, né? E da natureza, ou seja, o natural, o Big Bang vem, pum, e tudo naturalmente foi se fazendo. Que as crianças absorvem do ambiente impregnado de folclore, ou seja, o pai ensina que Deus criou o mundo, mas a escola ensina que não. Então estava tendo uma luta ali. E ele falou, e vamos lutar essa luta, até nós tirarmos isso da cabeça das crianças. Né? Enquanto as noções de direitos e deveres entram em luta com as tendências e a barbárie individualistas e localistas, é que também um aspecto do folclore, ou seja, religião, passa. Com o seu ensino, a escola luta contra o folclore, ou seja, contra a religião, contra o cristianismo, contra todas as sedimentações tradicionais de concepção do mundo, a fim de difundir uma concepção mais moderna. Passa. Olha o que é a concepção mais moderna. Cujos elementos primitivos e fundamentais são dados pela aprendizagem da ciência das leis naturais, como algo objetivo e rebelde. É isso que eles estão ensinando para os seus filhos, para os nossos filhos. A escola de Frankfurt, vamos acelerar aí. Pode passar aí, ó. Então, a escola de Frankfurt, através de Gramsci, ela vai ser o... Gramsci foi o mentor, embora não escreveu, mas todo mundo que estava no círculo dele. Então, a escola de Frankfurt abraçou os ideais de Gramsci, e é ela quem vai botar em prática, essa escola na Alemanha, uma faculdade. Passa aí. Então, os filósofos dessa escola são Marx, não sei falar aquela palavra, Theodor W. Adorno e Herbert, são aí os teóricos dessa escola. Teciam críticas à aplicação do marxismo tradicional, né? Como era feito na União Soviética, que era primeiro na bala e depois na escola. Né? Por exemplo, além disso, eles eram opositores ferrenhos dos regimes fascistas, que era um regime que tentou, de um meio, parar o comunismo, mas de uma maneira errada, levando ditadura e o seu próprio povo a sofrer. E o nazista, que era um sistema comunista, porém, que acreditava que dava para unir a religião. Então, nacional, socialista, mas que tinha aquela nacionalidade, o amor à nação, que os comunistas de fato não têm. Então eles não aceitavam o nazismo como sendo de esquerda por isso. Falava que era de direita, extrema direita, mas na verdade era de esquerda. Mas porque eles mantinham uma a priori que os de direita tinham, que era o amor à pátria. Né? A escola de Frankfurt, então criticava também a indústria cultural, por acreditar que ela manipulava o público e transmite a cultura e ideologia da classe dominante, ou seja, os reportes, né, as imprensas, essas são chamadas de indústrias cultural. Como a imprensa era conservadora, então ela transmitia cultura conservadora. Agora, se nós comprarmos a imprensa, eles vão transmitir cultura. De 20 anos para cá, a Globo deteriorou. Coisas que ela não passava, hoje é um lixo. Imprensa, né? Pode passar, para nós acelerarmos aí. Fazendo uma massificação da cultura e uma homogeneização, né, dos comportamentos da sociedade. Pode passar. Bom, essa escola filosófica também elaborou aí as teorias críticas do pensamento, que visa criticar e mudar a sociedade como um todo, criando indivíduos racionais e livres. Quem assistiu aqui o Deus Não Está Morto? O que o professor da faculdade falava? Se eu não me engano, quem assistiu aqui Uma Questão de Fé? Ninguém? Assista então, Uma Questão de Fé. É o mesmo naipe do Deus Não Está Morto. Se passa numa faculdade. Então, uma das coisas que tanto o professor quanto nesse filme você vai ver muito um dos casos e também acho que
Deus não está morto. Não sei se é o 2 ou se é o 3, que a professora vai ser processada, tal. Eu quero criar meus filhos como pensadores livres. É o 3, né? O 3, pensador livre. O que é um pensador livre? Que não tem a religião como meta. É um ateísta. É um pensador livre, racional, livre. Então é isso que eles querem fazer. Que se emancipem através do conhecimento e promovam mudanças positivas na condição que afetem a vida da sociedade. Ou que se emancipar do quê? Da religião. Sai fora da religião. Olha a Europa. Hoje o continente europeu é um dos continentes mais ateus que existe. França, onde aconteceu a Revolução Francesa, é o país mais ateu da Europa. Portugal, nós temos aqui o nosso irmão missionário Hernani, né? Hernani, né? Isso. Que ele fala como está lá as igrejas abandonadas. Muitos templos já viraram cinema, mercados. Por quê? Por causa dessa ideologia do demônio. Passa aí. Então era necessário como requisito parcial para aprovação em uma disciplina. Boa. Volta um aí. É que você tinha passado e eu não vi que você tinha passado. Eu estava curiando aí os sites tal, para ver alguma coisa para preparar, e eu achei um blog, sem querer, como diz o Chaves, sem querer querendo, né? Achei esse blog socialista, e essa professora chamada Bianca Wild. Olha só, meu primeiro contato com a obra e o pensamento de Antônio Gramsci foi durante a minha graduação em Ciências Sociais. Confesso que até então, mesmo tendo iniciado a graduação em História 2 anos antes, nunca tinha lido o referido autor. Passa. Era necessário como requisito parcial para aprovação em uma disciplina, escrever um artigo sobre Gramsci. Depois eles falam, nós não fazemos doutrinação. Como que é obrigado a escrever um artigo sobre um camarada desse? Não é doutrinação? Era requisito lá. Então isso é doutrinação. E é palavras dela, então ela que se vê depois com as palavras dela. Escrever um artigo de Gramsci, sua concepção de educação, muito perdida, comecei a pesquisar. Pode passar. Ao ler as seguintes frases em um texto que fazia referência a Gramsci, a tendência democrática de escola não pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante. Passa. Ao ler, encantei-me e me senti muito mais motivado a concluir o artigo. Gramsci destacou a discussão pedagógica acerca da conquista da cidadania como um dos principais objetivos da escola, afirmando que deveria ser orientada para a promoção cultural das massas. Passa. Ou seja, para protegê-las da ideologia dominante, ou seja, a escola tem que proteger as pessoas do conservadorismo e mudar a cultura. É isso que ela está querendo dizer. Da visão de mundo que prioriza as elites e combina preconceitos, porque o conservador é preconceituoso, é machista, é fascista, né? E tudo isso que tem aí. Inclinando a interiorização de verdades que só fazem segregar, ou seja, criar divisão. Mas vem cá, quem é o grupo que mais segrega? É feminista, é a luta da mulher. A mulher, ela é... Então, os direitos das mulheres. Eles dividem em mulheres, negros, gays,
e um monte de pobres. Quem é que mais segrega? Não são eles? Promovem luta de classe? Pode passar. Em cadernos do cárcere, Gramsci ressalvou que a construção da força constante e organizada é um componente decisivo na conquista da hegemonia. Essa tarefa deve ser realizada de modo ininterrupto, estável, metódico e com paciência a longo prazo, de forma a torná-la homogênea e consciente de si. Mais um. Está vendo aí? O que nós acabamos de falar, ela falou. Desta forma, para ele, a escola poderia desempenhar um papel destacado. Nesse sentido, Gramsci não acreditava em uma tomada de poder que não fosse antecedida por transformação da visão de mundo e por mudanças de mentalidade. Passa mais um. Para este teórico, os principais agentes dessa transformação seriam os intelectuais, os professores, né? Os pensadores livres. E um dos seus instrumentos mais importantes é a escola. Bianca Wilde, no artigo Gramsci e a Educação, no blog cafécomsociologia.com, de 27/1/2013. Pode passar. Então, os frankfurtianos aí, nós vamos indo caminhando para o final. Também concluíram que a religião, em especial a Igreja Católica, servia para abafar o favor revolucionário e espalhar uma falsa consciência de que não havia opressão e dominação. Pode passar mais um. Essa escola alemã que passou a difundir a necessidade de se apossar das escolas para destruir a moral e a ética ou a cultura judaico-cristã de dentro para fora. Põe um vídeo para mim, rapidinho, é 27 segundos esse vídeo. Pode pôr aleatório aqui também, ali não precisa estar na mesma ordem. Não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que o anjo vingador vai descer do céu, instalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai. Como? Não precisa abrir a tela não, pode deixar a assim, sociedade, aí tem 1000 caminhos de controle. Não quero estatização, não, eu quero controle social. E o fim da... Não, o Estado. O fim da ilusão. A humanidade... Aí tem gente que fala, não, Ciro Gomes é uma terceira via aí, mas não tem muro, não existe terceira via. Não existe, isso é uma história da carochinha. O final é sempre o mesmo. Eles querem controle social. Eles querem ditar quando e onde você vai. Se você pode ou não sair. Se você pode ou não falar.
Senhor, a tua palavra tem sido ministrada e eu tenho mostrado aqui, ó Deus, o comunismo de dentro. Se eles quiserem nos destruir de dentro para fora, nós também vamos fazer o mesmo com eles, ó Pai, para honra e glória do teu nome. Que esta palavra alcance os corações, que destrua, ó Deus, no meio cristão, qualquer empatia a esse sistema, que nós abracemos a tua visão, a tua palavra, não que devamos, ó Pai, não é isso, ó Pai, entrar em guerra com o homem, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados, e nós estamos nessa batalha. Nos ajuda, Pai, a chegar até o final, em nome de Jesus, amém. Pastor, e a partir das próximas aulas, agora nós vamos tratar com Bíblia, venham, não perca, tá bom?